por minha imagem. E ó, assim, eu vou pedir para Laura fazer uma oração antes da gente começar, mas eu quero dizer uma coisa assim que para mim é o timing de Deus. Porque o que que aconteceu, Tami? Quando apareceu essa pessoa, e a gente vai contar a história, foi bem no dia que você estava voltando do Moriá. E eu mandei o áudio para Thay, eu falei assim, Thay, eu não acredito em coincidências. Eu não sei o que que o senhor entregou para Tami lá no Moriá sobre o negócio dela. Mas de alguma maneira deve estar ligado com isso que aconteceu aqui com a nossa empresa. Meu Deus, meu Foi muito Deus. assim, na minha cabeça, né? O quebra-cabeça do Senhor. Então, eu acho que a gente vai ter uma reunião muito produtiva. Não, o E Senhor, ele é específico. Pelo menos comigo, ele tem sido muito específico nos mínimos detalhes, não tem entrelinhas. Hoje eu e a Thay, tipo assim, eu dirigindo e eu, Thay, vamos lá, atenção. E, tipo, já é a segunda vez que eu e ela a gente tá junto e Deus mostra alguma coisa e uma vai ajudando a outra, a gente vai discernindo. Deus fala muito comigo através de placa de carro, só para te contextualizar. É, é. E aí, tipo, veio uma placa, é específico, tá? Dia 9, a placa, tá? DIA 9 C 5, não lembro qual que era o outro número. A Thay, ela deve lembrar porque ela tem a memória melhor que eu. 7, Isso 5, aí. 7. Na hora que me veio, tipo, o C veio pra mim crônicas. Aí eu falei, Thay, anota aí. Não, Dia mas você não me 9 falou. placa. Hã? Mas você não me falou que tinha vindo crônicas. Não, eu não falei pra ela. Ela falou assim, na hora que você falou a placa, me veio crônicas. Eu falei, meu Deus! E, tipo, veio falando exatamente só a confirmação do que tem acontecido desde a semana passada até o que aconteceu no Moriá e o que tá acontecendo. Tá? Só pra te falar, Deus tem sido bem específico. Mas vamos lá. meu Deus. Amiga, você ora para nós hoje. Senhor, sim. Querido Pai, te rendo graças, Senhor, por este encontro, por esta mesa. Coloca os nossos corações, Pai, diante do teu altar, pois nós não estamos aqui para fazer a nossa obra, mas sim a tua obra, Pai. Te agradeço porque o Senhor nos chamou para algo grandioso e é uma honra para nós podermos fazer parte do teu propósito. Eu peço, Pai, que o Senhor seja o centro desta conversa, esteja conduzindo todas as nossas intenções, as nossas ações, os nossos pensamentos, para que estejamos alinhados aos pensamentos dos céus, aos teus planos, que possamos, Pai, ter a clareza daquilo que o Senhor já preparou para esta tarde. Pai, que o Senhor esteja nos conduzindo e nos dando discernimento e sabedoria para termos a compreensão daquilo que o Senhor já preparou para nós. Eu te agradeço e oro assim em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Ó, vou contextualizar. A Laura e eu, a gente já se conhece desde 2023, porque nós entramos numa mesma mentoria. E aqui eu vou sim, eu senti de abrir o nome, porque talvez vocês conheçam. Vocês já ouviram falar da Maia, que tem a comunidade da Wonder? Ou não? Maia Santos? Ela tem uma comunidade que ela Já fala de ouvi por posicionamento, cima. marketing. Vagamente eu lembro de ouvir um nome assim. Sim. E aí nós entramos, ela entrou primeiro na turma de agosto, né, amiga? Eu entrei na turma de dezembro e a gente se conectou, porque eles têm alguns encontros de networking. Eu entrei em um único encontro, eu fiquei lá um ano, gente. Eu entrei em um único encontro, que foi o encontro que eu conectei com a Laura. E na época, a Laura ela ia fazer uma palestra, ela estava querendo fazer. Eu falei, não, fala comigo que aí eu te ajudo. Enfim, a Dá gente uma nunca falou. pausa, um segundo. Só um Sim. segundo, amiga. Eu acabei de olhar a data aqui que foi a abertura da Wonder, foi dia 8/8. O dia que nós finalizamos o nosso jejum de 3 dias. Pode continuar. Tá. Peraí, gente. Silêncio. Silêncio. Tô em reunião. Aí, nós nos conectamos.
Só que essa reunião da palestra nunca saiu. Ficamos seguindo uma outra desde 2023. E aí eu quero que vocês vão pular para 2025. A Laura começou a ter o encontro dela com o Senhor de forma muito profunda, e isso refletiu direto nos conteúdos dela, e aquilo me cativou. E aí eu falei, eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero conversar com você, eu quero entender o que é isso. E ela tem uma comunidade que chama Ordem. E na mesa da Ordem, todo dia, a gente está fazendo devocional de manhã, né? O livro que Deus entregou, inclusive, para ela foi do Mulheres Enraizadas. Então, a gente está vindo, esse é o segundo devocional já, o primeiro foi Uma Vida com Propósito. E quando eu entrei, foi em abril, eu fiquei encantada. E a Laura, ela já trabalha com mentoria. Ela fazia mentoria para pessoas que querem estruturar negócios no digital. E um dia eu falei assim, Senhor, eu quero tanto ter recurso para contratar a Laura para ser minha mentora, porque o que ela carrega é o que eu preciso. E aí eu fiz essa oração e vida que segue. Só que a gente sempre foi trocando figurinhas de trabalho. Eu dando pitaco no negócio dela, ela dando pitaco no meu negócio, nas minhas estratégias. E aí teve um dia que ela falou assim, amiga, eu tô sentindo que a gente tem que fazer alguma coisa junta. Não foi. Ela falou assim, eu falei, eu tava reclamando com ela de algumas coisas do financeiro, porque eu tô assim, eu não tô entendendo o que que Deus quer de mim, que ele me mandou abrir a ordem, mas a ordem, quando eu olho lá pra setembro, eu não tenho recurso. O que que tá acontecendo? Tipo assim, sabe aquela hora que você começa a se questionar? Aí ela falou, amiga, você tá orando por prosperidade ou provisão? Aí eu falei, tô orando por provisão, para que Deus me dê provisão. Aí ela, não, então você vai orar para Deus te dar prosperidade. Porque provisão e prosperidade é diferente. Falei, amém. Eu orei 3 dias por prosperidade. Aí Deus chegou para mim no meu coração e falou: prosperidade é você transbordar na vida do outro. Você não vai mais entrar como mentora de negócios. Você vai chamar algumas pessoas, e aí ele me deu alguns nomes para você ser sócia dessa pessoa. Você vai ganhar se ela ganhar também. Então não é você ser paga para entregar seu conhecimento. Você vai entregar seu conhecimento e você vai transbordar na vida dela e você vai prosperar. E aí eu fui e falei isso com a Carol. Eu falei, amiga, aqui, Espírito Santo está aqui me trazendo isso aqui de prosperidade. Tô achando que isso aqui faz sentido. Na verdade, já tinha vindo isso de eu ter sociedades com pessoas. Eu já tenho uma cliente que eu atendo nesse modelo de negócio e dá muito certo. A gente tem funcionado super bem. E aí, quando eu falei isso, eu já estava pensando, eu já tinha recebido o nome dela. Só que eu não tinha falado nada. Aí ela pegou e falou, tipo, falou, não, faz todo sentido, porque isso que é prosperidade, prosperidade não é reter, porque você vai transbordar na vida das pessoas, tá? Mandou um áudio gigante. No final ela virou e falou assim, inclusive, amiga, se você sentir no seu coração que eu tenho que estar nesse negócio com você. Aí eu falei, ô, minha amiga, então já tá confirmado, porque vai tá, você vai estar nesse negócio comigo. Foi. E aí, assim, até para contar para vocês isso da provisão e prosperidade, porque ano passado eu fiz um propósito com uma outra amiga de 52 dias, gente. 5:30 da manhã, 52 dias. E qual foi o propósito? Entender a prosperidade que faz algumas pessoas que empreendem terem tanta prosperidade. A gente fica assim, Senhor, qual a chave da prosperidade? Porque não é o dinheiro. O dinheiro é só depois. E aí, naquela época, eu entendi a diferença de provisão e prosperidade, que foi o que eu falei para Laura. E aí, quando ela falou isso da questão do que Deus trouxe para ela de resposta, gente, eu sou muito assim. Eu não retenho os desejos do meu coração. E eu falei, amiga, se eu sou um desses nomes, conta comigo. E ela falou, Carol, você é um desses nomes. E aí eu falei, amiga, eu tô tão feliz, porque eu falei pra Deus mandar uma provisão, eu queria te encontrar como mentor, e agora a gente vai ter um negócio junto. Gente, foi assim, bem coisa de Deus. E surgiu a Mirra. A Mirra é a nossa consultoria, a gente está já abrindo CNPJ, nós estruturamos negócio de mulheres cristãs, por quê? Nós entendemos que
propósito da mirra é extrair o que existe de mais puro que essas mulheres carregam e consolidar um negócio que aponta para o reino. Até aqui, tava indo nós duas. Semana, semana passada, veio uma pessoa e falou assim: Carol, eu tô querendo fazer umas páginas de venda e eu quero um orçamento para você. Você faz lançamento, né? Hoje em dia, toda vez que acontece uma coisa, eu falo: Senhor, para que você tá trazendo isso, né? Tem propósito. E aí eu falei para Laura, eu falei, amiga, eu não entendo de página de venda. Se essa pessoa está vindo aqui, eu nem vou fechar porque isso é distração e eu não quero distrair do que Deus nos entregou. Então, eu não sei se isso aqui é só um teste para o meu coração para saber se eu estou alinhado ou se eu vou tomar uma decisão por dinheiro. Porque a Carol do passado, qual seria a reação da Carol do passado? Não, vou fechar, nem sabe fazer página de venda. Eu ia dar um jeito de aprender. Só que dessa vez, como a gente tem a mirra, eu tô tendo muito cuidado com essa questão de distração. Eu falei, amiga, se não for pra gente fazer junta, pra mim é não. Porque eu já tava até falando assim, ó, eu passo pra você, você faz. Ela, não, amigo, mas eu também não sei muito bem fazer isso, não. Eu falo, ó, então se não é pra mirra, não é pra mim. E aí eu perguntei pra pessoa, eu falei, olha, me conta mais o que que você precisa. Porque eu falei assim, senhor, antes de eu dar um não, deixa eu entender o que essa pessoa precisa. Ah, ela explicou, eu tô fazendo as páginas de venda do meu e-book, porque era um produto de 300 e tralalá, mas agora eu vou desmembrar em 5 produtos menores. Aí eu falei assim, amiga, isso daqui, eu tô com uma sensação, porque sabe quando a gente vê que a pessoa está sendo insistente e a gente sabe que não é ela? Uhum. Eu falei, não, Deus, isso aqui é obra tua. Isso aqui não é a pessoa, isso aí é condução. Você que está incomodando esse coração. Não, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com nada, é o Senhor. Aí eu falei, amiga, tem alguma coisa. E foi aí que a Laura falou assim, amiga, é a prosperidade. Porque vão vir pessoas que vão ser atraídas para a mirra, mas não é só eu e você que a gente vai fazer entrega, a gente vai ter parceiras que a gente vai alocar e faz tipo um trabalho a 4 mãos. Aí eu falei, faz sentido, mas agora a pergunta é, quem são as parceiras que Deus já preparou para a gente? E aí eu vou abrir uma coisa para vocês. Nós sabemos que a mirra é o ecossistema de mulheres. Não tem Uhum. homens, Uhum. porque o empreender para a mulher é muito diferente, a gente tem plena convicção disso. Segundo, são mulheres que já têm o alinhamento do coração. Não pode ser tipo assim, e aí eu vou usar uma palavra, não é uma empreendedora secular, é uma empreendedora que já tem o coração cativo a Deus. Que ela não vai falar, eu quero vender só para faturar. Não, minha querida, é prosperidade, é reino, é dízimo, é para além de você. E aí eu falei assim, amiga, tem uma amiga, outra amiga minha, que eu vou falar com ela, porque ela conhece um monte de gente. Aí entra a Thay. Aí vou eu de manhã. Ô, Thay, olha só. Tô com uma demanda assim. Você faz isso? Você conhece alguém? Aí ela falou: Carol, eu faço a parte do copy e a Tami costuma fazer a arte. Aí eu, entendi. Aí eu expliquei por cima a história. E aí, qual é o contexto? Nós não fazemos páginas de venda, mas a gente cuida dessa parte estratégica e de lançamento. Ao mesmo tempo, essa pessoa que entrou em contato comigo, ela chama Rayana. Eu acho que ela mora na França, porque ela faz uns e-book, guia de viagem para quem vai para a França. E o que ela precisa? 5 páginas de venda a princípio e também as 5 páginas mais estratégia de lançamento. Então, o que que a gente precisa? Alguém que faça isso. A gente não faz. A página de venda a gente não faz. E uma coisa que a gente já tem muito claro com Deus, a gente vai ficar na nossa área que nós somos boas e chamadas para Ele. Tudo aquilo que Ele for trazendo e não é da nossa parte, a gente vai falar, Senhor, quem são as mulheres que a gente vai fazer uma parceria para transbordar? Porque não é só reter, é transbordar. E eu acho que por enquanto é isso que eu tinha para falar. Amiga, você quer adicionar mais alguma coisa? Porque senão eu já vou abrir aqui pelas falas. Que assim, a Tami tá com uma cara de quem o Espírito Santo tá assim no ouvido dela. Pipi, popó, pipi, popó, pipi, popó.
Não, acho que você falou tudo e, assim, acho que o mais importante é entender que a Carol falou isso muito bem, mas eu quero reforçar. O nosso objetivo é ter parceiras que queiram crescer e construir com a gente, sabe? Algo que não é pra gente, na verdade, que não é sobre o dinheiro. Esses dias eu tava conversando com a Carol, eu falei, amiga, hoje eu pago pessoas para eu comprar tempo, para eu ter tempo de, por exemplo, fazer meu devocional com calma. Porque pra mim o meu tempo com Deus é mais valioso. Então a gente tem buscado essas mulheres que eu sei que Deus já preparou. Se vocês estão aqui, não foi à toa, com toda certeza. Tami, pode falar, eu vou até fechar meu microfone, porque agora eu sei que o Espírito Santo vai tomar conta. E você também, tá? Pode Eu não falar. vou, não, eu não vou nem falar porque eu já sei que ela vai dominar a reunião. Eu não tenho nem o que falar. Pode seguir. Quem veio do Moriá foi ela, deixa ela derramar. Qualquer coisa eu entro ali no finalzinho e falo alguma coisa. Vai, amiga, toca aí. Bom, vamos lá, meninas. Vocês já foram no Moriá? Ainda não. Não? Tá. O que acontece? O senhor me pediu minha agência. Eu trabalho, eu tinha uma agência de marketing chamada Fênix Marketing Assessoria, no qual eu atendia 360. Por que na hora que você começou a falar, aí o Espírito Santo começou a falar, escuta, presta atenção no que ela tá falando, presta bem atenção. A Thay, ela sabe que eu entregava demais, eu me esforçava demais, e eu não tinha o meu tempo de qualidade, conforme vocês estão falando, porque eu ficava sobrecarregada, eu tinha pessoas no qual eu demandava, porém, entretanto, todavia, é aquilo que você falou, a peça-chave. Você ficar no que você domina, né? E aí, 2 meses atrás, eu comecei a pegar um desânimo na agência. Começaram a acontecer algumas coisas que eu até então achava que era inimigo, tentando laços e embaraços, né? E aí, a minha líder da intercessão, que eu não sei se a Thay te falou, mas eu sirvo na intercessão do carisma. Então, eu sirvo na intercessão do carisma. A minha líder me mandou um áudio. Amada, eu estava orando e o Espírito Santo me trouxe o seu nome. Tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Só tô passando por alguns probleminhas. Tá tudo bem, tudo tranquilo. Só estou passando por alguns probleminhas. Vendi meu apartamento, porque foi direcionamento do Espírito Santo. Vendi meu apartamento. Voltei para casa dos meus pais, porque me veio uma palavra muito forte. Comece do jeito certo. Comece do jeito certo. Voltei para casa dos meus pais e aí foi onde começou um turbilhão de emoções e, enfim. Nesse áudio, ela fez uma oração por mim e finalizando o áudio, ela depois eu até compartilho com vocês no grupo. Ela falou assim: "Eu não sei se vai fazer sentido para você, mas enquanto eu orava, o Senhor me mostrava um pássaro grande pegando fogo. Parecia uma fênix. E ela não sabia que eu tinha agência, tá? Porque eu não falo para as pessoas. Quem começa a me seguir e acaba acompanhando, sabe da Fênix, mas eu não sou de falar muito, né? Só se eu vejo alguém conversando, falo, eu tenho uma agência, né? E aí ela fala, não sei se vai fazer sentido para ti, mas eu vejo. E esse pássaro, ele pega fogo, ele vira cinza, só que ele não retorna. É tipo uma fênix, só que ela não retorna. E detalhe, um dia anterior eu tinha pedido um sinal para Deus. Falei, pai, qual é o direcionamento que eu tenho? Vai acabar? Eu vou fechar? O que eu vou fazer? Eu não sei. E aí eu entrei aquele conflito, aquela questão. E aí ficou um sinal, né? Ok. No outro dia, todos os meus clientes começaram a cancelar. Contrato por contrato. Sem justificativa nenhuma. Eu vou comprar uma social media própria. Eu vou parar um pouco.
E aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Aí veio o Moriá. No Moriá tem uma parte de atendimento individual, no qual você vai para uma sala com uma pastora e lá ela simplesmente ela Não, mas falou: calma, porque no meio de tudo isso, você tava naquela do vendo, não vendo apartamento, vai dar certo, não vai dar certo. E aí acabou "Ah, que deu não, certo. não, E é que aí eu que tô entrou o tentando, recurso aí que ela vai pro Moriá, mas tipo, Deus foi é, tirando tudo, fechando tudo as portas dela. foi fazendo isso, foi fechando tudo e foi para que eu não ficasse sem recurso nenhum. Apareceu a venda do apartamento, saiu a venda do apartamento. A pessoa ainda nem recebi o valor, para vocês terem uma noção, porque está na caixa, naquele processo lá de transferência para o nome da pessoa, para aí sim a caixa liberar o valor, mas a pessoa me deu um valor de entrada. Então, é esse recurso que eu estou, tipo, suprindo as minhas necessidades por enquanto. E aí, nesse atendimento, meninas, eu comecei a falar toda a minha vida para a pastora. E aí eu comecei a falar da parte do financeiro, do trabalho. Eu cresci, eu venho de uma família de pastores. Eu vejo, sempre vi e vejo a mão de Deus na vida dos meus pais. Então, a vida deles sempre foi uma roda gigante de Deus tratar, tirar tudo, dar tudo. Teve vezes que a gente teve 6, 7 carros na garagem, morando com condomínio legal, como teve vezes de não termos o que comer. Então, para mim, eu não sou apegada nem a dinheiro, nem a lugares. Não sou apegada. Zero. Então, falei, Senhor, faça a tua vontade. Eis-me aqui. O que que o Senhor quer de mim? E aí, nisso, eu comecei a falar com a pastora. Falei essa parte para ela. Aí ela falou assim, para mim, Deus vai te dar o direcionamento que você precisa. Porém, você precisa focar no que depende apenas, único e exclusivamente de você. E o que depende única e exclusivamente de mim? Artes e sites e landing pages. Só para você ter uma noção. O resto eu demandava para gestor de tráfego, social media. Eu faço arte também, engloba tudo. Mas eu dependia muito mais de outras pessoas do que eu mesma colocava a mão na massa. Detalhe, Deus me direcionou para duas coisas. Para mim trabalhar com o que eu sei fazer de melhor. E há muito tempo atrás eu tinha estúdio de unha, né? É. E aí o Senhor falou, olha, enquanto você não conseguir com o que eu vou te direcionar, mas aguarde, tá chegando. Volte ao plano inicial. Quando você iniciou com marketing, você fazia o quê? Unhas. Tudo bem. No outro dia, a minha amiga mandou mensagem. Tá, eu tô precisando achar uma manicure ou uma extensionista de unha, algo assim, porque a menina que trabalhava comigo, ela pediu, ela teve neném, não vai poder ficar e eu preciso pagar o aluguel e eu tô zerada. Senão eu vou ter que entregar meu estúdio. Aí eu falei, tá bom, Espírito Santo, já entendi. Ela também é cristã. Já entendi. Escolhi o nome, Efatá. Chegando no Moriá, adivinha o nome do quarto que eu fiquei? É fatal. Eu posso te interromper um Pode, segundo? pode. Nossa, meu Deus do céu. Assim, Deus pediu para eu entregar minha mentoria. Eu tinha uma mentoria que se chamava Dharma. Dharma significa autossalvação em sânscrito. E eu não entendi o porquê que Deus tinha pedido para eu entregar minha mentoria, mas eu obedeci. Foi quando eu abri a ordem. Só que antes disso, enquanto você estava falando, o Espírito Santo foi aqui. Pesquisa isso, pesquisa aquilo, porque eu sou a pessoa dos sinais. Deus fala comigo Uhum. através de sinais, de palavras, de números, enfim, isso.
Aí eu fui pesquisando, tipo, Moriá. O que que significa Moriá? Eu não sabia o que que significava Moriá. Aí, aqui tá. Quando Deus pediu a Abraão para sacrificar seu filho Isaque no Moriá. E a construção do Templo de Salomão foi no Monte Moriá. Sim. Quando eu me mudei de cidade, eu morava em Belo Horizonte, Deus me mandou vir para Juiz de Fora. E eu recebi 4 semanas a mesma palavra de Abraão: saia da tua parentela, que lá vai para a Terra Prometida. E aí eu falei: tá bom, Deus, eu já entendi. E a minha mãe se chama Sara, inclusive. E antes disso, antes dele me mandar vir para Juiz de Fora, ele tinha me dado a passagem de Salomão construindo o templo. Uma semana depois, meu tio chegou e falou: não, porque a sua mãe tá falando que você tá passando por uns apertos financeiros, que você quer se reestabelecer. A gente sabe que para crescer uma empresa você precisa de investir. A gente tá lá com o apartamento fechado, muda lá para Juiz de Fora, que a gente tá te dando uma ferramenta. Quando ele falou ferramenta, o Espírito Santo falou: a ferramenta da construção do templo aí. Aí eu falei: tá bom. E aí eu cheguei em Juiz de Fora, recebi as palavras de Abraão. E um mês antes, eu vou até olhar nas minhas anotações, porque eu não tenho certeza, mas um mês e pouco antes de Deus revelar a mirra, eu tinha recebido uma visita dos pastores aqui em casa, falando que eu tinha terminado a construção do templo. E eles não sabiam, e foi exatamente a passagem em Crônicas. Pode falar, Tamires? Segunda Pode. Crônica 5:7 falava de quem? Que eu te mandei hoje? Fala pra ela. Salomão. Fala pra Salomão. ela. Salomão. Então, tipo assim, você foi falando, A e eu não Carol com a sei o que Bíblia que lá. Deus Eu vai fazendo fazer, um não, entendeu? Eu pergaminho. não sei o que ele tá fazendo, não. Mas eu vislumbro, na verdade, a gente já não está no tempo terreno. Eu não sei vocês, Não. mas eu já me sinto em Não, uma dimensão eu diferenciada. tava falando isso pra Thay, depois que voltei do Moriá, porque ela falou assim, eu tô com saudade das minhas amigas, porque vocês estão quietinhas, vocês não estão se... Eu saí do Moriá não sentindo a minha carne, como se eu estivesse fora do meu corpo. Eu saí tão atenta a cada sinal, tão sensível à voz do Espírito Santo, porque lá você fica orando 24 horas por dia. Para você ter uma noção, isso eu não deveria compartilhar, mas só para você ter uma noção do grau. A gente vestiu o pano de saco. Para você ter uma noção de como é intenso o tratamento, a libertação, tudo que nós passamos por lá. Então, você sai de lá de uma forma vendo o mundo espiritual de uma outra forma. Se você já via o mundo espiritual de uma forma elevada, é como se você realmente não estivesse mais no mundo terreno. É como se você estivesse num nível muito, muito além. E antes de ir para o Moriá, Deus tinha me dado um sonho. Deus fala muito comigo através de sonhos também. Eu sonhei indo para um sítio onde tinha várias barracas. Lembra, Thay, que eu te falei? Tinha várias barraquinhas, tipo pequenininhas, e cada barraca tinha o nome de algo. Quando eu cheguei no Moriá, esses quartos de atendimento, cada um tem o nome de algo. Consolo, manancial, serenidade, frutos do espírito. Cada um tem um nome. E eu via o meu sonho. E aí o Espírito Santo falou: eu não falei para você que eu ia te subir de nível? Você vai subir de nível. Você se prepara, que cada vez mais Conta você pra vai. elas da aliança. E do dia que a gente conversou, vocês estavam às vésperas de ir, que eu falei pra você: você tá indo pro meio do mato, amigo, olha isso. O que que tinha nos seus sonhos? Coisa de Pois Deus. e eu tive um outro sonho. Na mesma semana que eu tive esse sonho indo para esse sítio, na mesma semana, eu entrando num campo verde, e aí aparecia um homem com um buquê de flores vermelhas e rosas aleatórias. Só que eu não via a face. O cabelo dele era bem compridinho o cabelo dele. Só que eu não via a face. E ele entregava uma caixa, uma aliança. Em uma mão ele segurava as rosas e na outra ele me entregava uma aliança. Quando eu cheguei na casa da Andréia, que foi a outra nossa amiga que foi comigo no Moriá,
Assim que eu entrei no apartamento dela, ela falou assim, tá, o Espírito Santo me incomodou para dar alguns presentes que eu ganhei do meu ex-namorado para mandou jogar fora, desfazer. E aí eu fui perguntando para ele para quem ia cada coisa. E esse aqui é seu. Ela me deu uma caixa com uma aliança de ouro branco com diamante. E eu tinha falado para Thay do sonho que era uma caixa de aliança. Então, nós estamos em um tempo de aceleramento. O Espírito Santo ele está nos acelerando. Por que que ele está me queimando o coração da Efatá? Só para contextualizar para vocês. Porque ele quer trazer pessoas machucadas e feridas aqui. Quando você vai numa manicure, quando você vai fazer um alongamento de unha, o que que acontece? A mulher vai lá e começa a se abrir. E é onde Deus vai me usar para falar com essas mulheres. Entende? E, e aí eu falei, tá bom. Tá, e a Fênix não vai existir mais, né, pai? Eu não falei que, que ela não iria existir mais. Você vai trabalhar da forma certa, no que compete a você, no que depende de você. Eu irei direcionar os clientes. Aí a Thay me mandou mensagem. Tá, surgiu uma reunião com a Carol e tal, mas a Fênix tá encerrando. O que que eu falo para ela? A gente vai. Porque assim, eu tenho a copy, mas eu vou precisar de você pra gente fazer a diagramação. Eu não sei fazer. Eu falei, tá, Espírito Santo, tá. O que compete a mim? Vamos lá, vambora. O que compete a mim, ele já deixou bem claro, começa do jeito certo. Começa do jeito certo. Então é isso, meninas. Quer complementar, tá? Uma coisa que você falou, começar do jeito certo. Ontem a gente fez a reunião do nosso CNPJ. E foi uma coisa que Deus falou muito no meu coração e eu compartilhei com a Carol. Foi porque quando eu fiz o meu outro CNPJ, eu saí do MEI, fui direto para o ME. A gente sabe como é essa transição. E eu tinha o conhecimento, mas eu não tinha a sabedoria. Porque uma coisa é você ter o conhecimento, outra coisa é você ter a sabedoria. Então eu tive que dar muito murro na ponta de faca, dar de cara na porta várias vezes, para ver o quanto eu era inconsciente sobre a gestão de uma empresa e recursos e decisões e afins. Mas foi muito bom, porque aí quando a Mirra veio, eu falei, amiga, a gente tem que começar do jeito certo. A gente tem que fazer as coisas do jeito certo. E, nossa, outra coisa que eu pesquisei aqui, né? Nesse lugar que Deus se revelou a Abraão foi quando ele se revelou Jeová Jiré, o Senhor proverá. E a gente tem vivido assim, a Carol, assim, eu já acredito que essa parceria está firmada, então vocês vão ter oportunidade de saber um pouco mais sobre esse testemunho e tudo, mas eu e a Carol, a gente vem compartilhando muitas coisas e a gente tem vivido assim, totalmente na dependência do Senhor. A gente não tem feito grandes movimentos, a gente nem fala da mirra no Instagram, entendeu? Porque, por exemplo, uma coisa que Deus falou que a Carol tem a arca, eu tenho a ordem. Essas duas coisas que Deus revelou pra gente é o nosso filtro de cliente. Exato. Porque se a gente pega e fala assim, ah, não, porque a gente sabe estruturar um negócio, a gente sabe te fazer ganhar dinheiro, a gente sabe te posicionar, a gente atrai pessoas gananciosas, pessoas que não têm propósito e pessoas que não têm a visão de manifestação do reino. Porque não é Sim. sobre o dinheiro. Não é sobre o dinheiro. O dinheiro vai acontecer, porque o dinheiro é uma consequência do plantio bem feito, de um trabalho bem feito, e Deus vai prover. E ele pode nem prover em dinheiro, ele pode prover de outras formas. Então é muito lindo. Nossa, Mas obrigada. Deus é maravilhoso. Deus é Deus de detalhes. Deixa E eu complementando o que compartilhar. você falou, eu só vou falar três palavrinhas que tá martelando que eu aprendi no Moriá. E vocês, quando Deus preparar de vocês irem, vai fazer total sentido, tá? A carne, nossa carne, a gente
não negocia. Com a carne a gente não negocia. Com a nossa alma a gente ordena. E com o Espírito Santo a gente é dependente. Então é o que eles mais falam. Que a nossa alma ela tem que ser ordenada pelo Espírito Santo. E é isso. Bom, só para encerrar, né? Falei essas palavrinhas, depois vocês anotam. Eu tô assim, eu falei para Laura hoje, eu falei, amiga, eu não tenho visão de onde o Senhor vai levar a Mirra, porque eu tô vivendo muito presente. Em mim existe uma expectativa de algo muito maravilhoso. Aonde vai? Não faço ideia. Acho que Deus eu está posso te trazendo contar. os clientes. Não, Deus está trazendo os clientes, a gente não Não, faz eu tô te falando que eu acho que eu posso te contar, porque eu compartilhei com conta. você, né, Tati? Eu te contei da visão que eu tive no GC, na hora que a gente conversou hoje. Não. Conta de Do, novo. Conta de novo, que eu falei porque que se eu vi você não uma cela contou, com parede tipo medieval, uma luz em cima. Eu comentei isso contigo? acho que Enfim, sim. vou contar. Enfim, conta de novo. Porque você tá falando que você não sabe onde Deus vai levar e etc. E a Tamir está assim, porque eu vi na terra, tinha um campo, tinha isso, tinha aquilo, enfim. Estamos nós, eu e umas meninas no GC na terça-feira, só tinham mulheres do GC de terça-feira pra gente no Itaim, tá virando GC de mulheres. Deus tá me colocando em grupos de mulheres, os homens vão indo embora e vai ficando só as mulheres. Eu tô assim, Senhor, como que eu vou ser encontrada? Eu chego, tem homem, a hora que eu entro, o homem sai. Mas tudo bem no seu tempo. E aí, durante a oração de início ali do GC, a nossa líder estava fazendo uma oração e ela começou a falar. E, cara, no último GC, sem ser esse dessa semana, no anterior, eu falei para elas, falei, gente, eu não sei o que tá acontecendo, Deus tá me dando umas visões muito diferenciadas, assim. A começar dessa semana sem ser essa agora, na passada, que eu tive essa visão de, conforme a líder da gente foi fazendo uma oração, eu tava com as mãos estendidas, assim, em oração, e, cara, parecia que eu tava saindo do chão. Parecia que eu tava flutuando. Aí eu fui, tipo, subindo, subindo, subindo. O chão foi ficando pequenininho. Eu atravessei nuvem, eu fui parar lá no espaço. Foi um negócio muito diferenciado, que eu via a terra e eu com as mãos estendidas assim, só que era como se eu não fosse eu. É como se eu fosse as mulheres. E a gente estivesse cuidando como mães daquela terra que Deus deu pra gente poder gerar, cuidar, multiplicar, enfim, frutificar, que é o papel da mulher dentro de um relacionamento, né? Porque não, como filha, a gente frutificar, né? E cuidar e combater realmente a maldade que tá rolando no mundo, né? E vai, acho que, de encontro com algumas coisinhas que cada uma faz, né? Cada uma combate a maldade do mundo de uma maneira. A Carol com a parte de combater erros e equívocos que as pessoas têm sobre negócio, a Tamires com essa questão também da parte emocional da mulher, porque já passou por muita coisa, a Laura ainda vou descobrir, eu também tenho a minha história, então começou ali. Dali pra frente, eu conheci uma moça que mora aqui no meu prédio, por conta da compra de um guarda-roupa que eu compartilhei com a Carol, comentei com ela, falei, tô orando, apareceu um guarda-roupa, comprei, parcelei em 1 zilhão de vezes, que o rapaz que me vendeu montador aqui no prédio, ele é evangélico, ele chegou, tava com a Bíblia aberta e assistindo um culto. Aí ele, você é evangélica? Eu falei, sou. Ele me colocou num grupo do condomínio que eu nem sabia que tinha de célula. E ali essa moça me chamou porque naquele dia especificamente era mais um dia de GC. E eu falei, gente, hoje é dia de célula, se alguém quiser ir, tá convidado. E essa moça me chamou. E ela tem uma história muito parecida com algumas partes várias da vida da Tamires, em termos de relacionamento com pessoas que não eram de Deus, era só prato. E ela tá separa, não separa, ela não casou ainda, mas tá morando ela, o noivo e o irmão do cara, então, tipo, tá numa bagunça, e Deus, no dia em que ela foi comigo, hoje é no primeiro dia, nessa terça-feira, fica quietinha que eu tô em reunião, eu te amo, minha gata, e aí Deus me deu uma visão, eu entrei em casa, a hora que eu botei o pé aqui dentro, foi como se eu estivesse enxergando no fundo de uma piscina, tipo, com a água muito clara, mas com aquela água que você sabe que tem ali dentro, mas você não vê com clareza total. E veio meu coração assim, compra pra Maria Eugênia, que é essa moça, uma Bíblia branca com flores na capa e borboleta. Aí falei, não, Espírito Santo, como assim? Acabei de conhecer a menina, será? Me confirma. Semana seguinte, fomos ao GC de novo. E aí, a gente chegou em casa, a gente conversando, ela, nossa, gostei da palavra que a nossa líder trouxe e tal, como que era? E abriu no celular de novo.
Aí veio assim meu coração, pergunta ela se ela não tem uma Bíblia em casa, já que você queria saber, se você não tava se equivocando. Porque na hora eu pensei assim, pra que eu vou comprar uma Bíblia pra ela? Vai que a garota já tem. Tipo, eu tenho a minha, que é essa aqui, que eu bagunço tudo, rabisco, e tem uma outra que eu tinha ganhado. Às vezes ela tem uma de, sei lá, milênios que ela ganhou. Aí eu perguntei, falei, Maria, você não. Deixa eu te perguntar, você tem alguma Bíblia em casa? Ela, menina, não tenho, eu preciso comprar. Na hora, eu vi o Espírito Santo rindo da minha cara. Tipo assim, eu te falei, compra, seja obediente. Aí eu, Senhor, tá bom. Semana passada agora, saí do Carisma, que aliás, Carol, acho que pra família já contei, consegui 100% de bolsa, porque na verdade eu consegui 90 e os outros 10 uma alma me abençoou e falou, foi Deus, então considero 100%. Então consegui. Vou fazer o Carisma no 100%, tô muito feliz com isso. E aí fui até a Rua das Bíblias lá em São Paulo, a Conde de não sei o que lá. Cheguei 3h30, as lojas fecham às 3. Tinham pouquíssimas lojas abertas. Só que em vez de eu ficar pistola da cara, eu olhei e falei, tá bom, não vai dar pra comprar as coisas que os meninos tinham pedido, porque já tá fechada a galeria específica que a gente vai pra comprar essas coisinhas. Mas Deus já selecionou pra eu nem perder tempo aqui. Vai ser em uma dessas lojas que eu vou encontrar. E eu comecei a perguntar. E a Maria Eugênia foi comigo. E a gente entrou em loja, e aí paramos numa loja específica, ela gostou de uma Bíblia que era capinha clarinha com uma flor na capa, eu falei, cara, mas não era isso ainda. E ela não sabia que era pra ela. E aí falei, vamos descer mais um pouquinho a rua. E a gente desceu a rua inteira, a hora que eu olhei uma ladeirona, assim, falei, Senhor da Glória, pra voltar lá pra cima, pegar meu carro, comprar a Bíblia. Ela, vamos voltar naquela loja? Eu, aham. Subimos toda aquela ladeira, falei, Senhor, tudo bem, vamos fazer academia, vamos subir. Subimos, fomos direto naquela loja. Gente, a hora que eu cheguei, a Bíblia estava na porta, assim, na banca. Pá, a capa. A hora que eu olhei, eu só entrei e falei assim, Maria. E apontei. Falei, olha isso aqui. Ela, meu Deus, que linda! Aí eu, ela gostou, Deus. Aí eu, vamos ver lá dentro se tem alguma outra, tipo, que eu queria mais uma confirmação, né? Porque a gente é teimosa. Eu peço confirmação em cima de confirmação até ter certeza. Só que aí eu peguei a Bíblia, aquela ali, e fiquei com ela na mão. E ela começou a olhar outras, ela, é porque eu queria uma de estudo, porque se tem uma de estudo, não sei o que. Eu falei, bom, eu vou levar essa daqui porque foi a que Deus me deu a visão e ficou muito claro que é essa. Capa branca, borboleta na capa e flores. E, tipo, nos tons que eu tinha enxergado. E ela sabia como eu tinha enxergado, só que ela não sabia que era pra ela, como eu falei. Aí, do nada, ela falou assim, tá, acho que eu vou levar dessa aqui, igual a que você tá levando. Então, vamos, então você pede duas pra moça? Falei, peço. Olhei assim pra moça e falei, moça, você me vê uma Bíblia e uma capinha dessa pra proteger, plástica? Porque ela, por ser branquinha, ela tem uma capinha de proteção. Ela, sim, sim, já pego pra você. Ela, tá, mas são duas. Falei, não, não. Ela, não, mas eu vou querer. Falei, é pra você. Ela, meu Deus! Então, tipo, ficou toda feliz, já levou no GC, a gente contou isso lá. Então, essa foi uma das coisas que aconteceu, que foi muito bacana. Eu falei, cara, Deus tá me dando visão. E aí, no GC dessa semana, eu tive essa visão. Enquanto a nossa líder começou a oração, eu fechei o olho e falei, Espírito Santo, me leva pra onde o Senhor quiser me levar, me mostra o que tá oculto, que eu não tô entendendo que caminho que o Senhor quer pra minha vida, pra onde é pra eu ir. Por quê? Tamiri sabe, Carol sabe meio que por cima, assim, mas sabe que a minha vida há 2 anos, Laura, tá uma bagunça. Eu tô vivendo da provisão de Deus, tá? Tipo, é Deus e minha mãe, os recursos que ele manda pra ela picado, às vezes pinga um negócio pra mim, em termos de comida, em termos de investimento, em termos de mudança de casa. Eu pedi pra Deus pra sair de onde eu tava, porque tava, tipo, um aluguel de 3.000 reais que eu não tava conseguindo pagar. Tô devendo lá, tem 9 meses, 10 meses, sei lá, e com juros ainda. Eles ficaram de me mandar a tabela de débitos em aberto, mas não me mandaram até agora, tem 2 meses. Eu tô assim, Senhor, será que eles vão esquecer? Se for para esquecer pelo menos por um tempinho, eu não me nego a pagar, pai, só que eu tenho que ter recurso, e eu não tenho ainda, né? Então faz acontecer no tempo certo, eu não me nego a pagar, só que eu preciso ter recurso, então ativa de novo isso daí neles quando eu tiver condição de pagar. E aí eu pedi a Deus, falei, eu quero ir para um lugar que tenha mato, eu preciso de mato, eu não aguento mais São Paulo, foram 13 anos de São Paulo, e Deus me colocou aqui onde eu tô hoje, que é bem mais perto para eu ir para a igreja, dá muito mais acesso, atrás de Carapicuíba, perto do shopping Grande Aviana. E aqui é super quietinho, cara. É um lugar assim de silêncio, não tem andando de moto, não tem nada assim. Eu abro a janela do meu quarto, eu vejo mato, mato, mato. Tem um parque aqui perto, super gostoso também. Então, assim, eu tô no lugar que eu pedi pra Deus. E aí ele foi mobiliando minha casa. Tipo, agora eu tenho uma rack que eu montei, como é que chama? Um aparador que eu montei numa madrugada de sábado para domingo, que eu ia pedir pro montador montar, porque ele viria na terça já fazer a montagem do guarda-roupa. O Espírito Santo me ministrou na montagem do aparador e falou: é pecinha por pecinha, é parte por parte, não para.
Você tá cansada, mas vai valer a pena, vai ficar montada, vai ficar estruturada, vai ficar bonito, vai ficar perfeito, vai encaixar. Segue o manual. O que eu entendi dali? O manual da Hack, no caso, é o manual da Hack. O nosso manual é a Bíblia. Segue o que ele está falando, segue o direcionamento, ele vai dar o próximo passo, ele vai falar onde encaixa cada pecinha, ele vai mostrar para você qual é o propósito de cada peça, de cada parafuso, de cada encaixe, né? E o que aconteceu? Ficou faltando uma parte, que é a parte de trás, que eu não tinha preguinhos para poder bater ali. E tava de madrugada, eu não ia martelar. E aí chegou o montador na terça-feira e encaixou para mim a pecinha atrás, essa finalização. O que eu entendi disso? Por mais que a gente faça a maior parte das coisas e Deus vai ministrando de acordo com a nossa obediência, a gente vai fazendo e vai construindo, a gente precisa contar com pessoas para ajudar a gente, para poder finalizar alguns projetos. E a gente não precisa ter vergonha de pedir, porque eu estava completamente envergonhada. Eu falei assim, gente, será que eu peço para ele? Será que eu não peço? Quanto será que ele vai me cobrar para pregar a madeirinha para mim atrás? E partiu dele, ele falou, ô Tainá, aquela madeira ali. Eu falei, a parte de trás aqui, mas depois eu martelo. Ele, não, dá aí que eu já martelo aqui, boto uns preguinhos para você. Eu falei, gente do céu. Dali pra frente, eu pedi pra Deus uma escrivaninha, uma cadeira. Ele me deu, tipo, tá emprestada da casa do meu irmão, na verdade, do proprietário de lá do apartamento, só que ele vai ter neném agora com a minha cunhada, precisa desocupar, ficou comigo. Aí eu falei pra Deus, eu queria colocar uma cama de solteira ali, nesse outro quarto, pra receber as minhas amigas. Apareceu gente em 2 dias, em menos de uma semana. Foi guarda-roupa, escrivaninha, cadeira e a cama. E a cama, na foto, tava com um colchão. E a hora que eu fui buscar, a moça falou assim pra mim, falou, ô tá, o colchão você consegue se virar por lá? Porque eu vou precisar pra fulana. Na hora veio assim, é só a cama por agora, minha filha. Porque comigo é por partes. Lembra do aparador? Por partes. Uma coisa de cada vez, tudo no seu tempo. E na mesma hora, o que aconteceu? A moça que tava me doando a cama, ela encontrou um vizinho que tava passando, e o vizinho é de onde? Olha as coincidências de Deus. Ele mora no meu corredor. Hã? Cristocidências. Ele mora no mesmo corredor que eu, no mesmo condomínio, no mesmo corredor, só que do lado oposto. E ele tem uma gatinha que se chama Doroteia, que eu descobri isso por quê? Porque ele entrou aqui, viu minhas gatas, ele, nossa, minha gata vive vindo aqui, não sei o que, lá. E ontem eu tava falando com a Andréia, você nem sabe disso, tá? Acho que eu não cheguei a te mandar. Eu tô aqui dentro ouvindo um gato miar, gato miar, gato miar, gato miar. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Que botaram um gato pra fora? Abri a porta aqui, fui iluminando o corredor porque é escuro até chegar no sensor. Acendeu a luz, eu vi que tinha uma gata amarela pra lá de fora com a tozinha. Ele falou que a Doroteia era assim. E ele mora naquela porta. E a gata miau, miau, e mãozinha na porta. E a vizinha, que é a esposa dele, ela faz as coisas de unha em gel. E como que eu sei? Porque a Maria Eugênia, a garota da Bíblia, do GC, fez unha de gel com ela e a dela começou a cair. Eu falei pra Tamires, tá, vou falar pra ela ir fazer contigo. Olha as coincidências aleatórias. Aí eu mandei mensagem pra Maria Eugênia e falei, Maria, me passa o contato da sua manicure, porque eu acho que a gata dela tá pra fora do apartamento e eu tô com a gata aqui, porque não dá pra eu pôr pro meu apartamento. Resumo da ópera, a mulher abriu a porta desesperada, daí a pouco, meu Deus, cadê a... Como é que eu falei o nome da gata? Doroteia. Cadê a Doroteia? Aí eu tava com ela no colo, olhei pra ela e falei, amiga, eu te liguei, eu te mandei mensagem, eu só não bati na sua porta porque eu vi que tinha um cachorro e eu achei que poderia não ser esse apartamento, poderia ser o da frente. Ela falou, nossa, obrigada, ela, glória a Deus, obrigada por cuidar da minha filha, que não sei o que, catou a gata. Enfim, e a gatinha, a hora que eu chamei, ela veio correndo, tipo, meu Deus, tá enturmada, minha mãe. E aí ela falou, nossa, ela ama ir na sua porta. Eu falei, é porque eu tenho 2. Então são os detalhes que Deus vai trazendo pra gente, né? E aí, voltando no dia do GC, a Krika começou a fazer a oração. E aí eu contei pra elas todos esses detalhes das coisas que aconteceram, exceto essa da gatinha, que foi ontem. E aí, ela começou a orar, eu fechei o olho e falei, senhor tá me usando, o senhor tá me dando umas visões, assim, de uns entendimentos, umas conexões, só que assim, eu preciso entender pra onde o senhor quer me levar. Qual que é o próximo passo na minha vida? O que tá acontecendo? E aí, eu me vi dentro de um corredor, tipo, meia luz, tudo meio como se fosse uma... Não era um lugar totalmente escuro, mas era um lugar com tons de marrom e preto. E eu, do lado de cá, eu vi que a sensação que eu tive é que eu tinha saído de uma cela. Nas paredes, sabe aqueles paralelepípedos de rua, quadradão, pesado? Que muito antigo, acho que nem tem rua disso mais, eu não sei em Minas Gerais, que em Minas tem muito disso. Os paralelepípedos, só que era maior.
tudo nas paredes. Do lado da direita aqui era uma parede bem alta e só lá em cima tinha uma janela, daquelas que é retinha embaixo. E aí, ó, tá vendo? Você sabe bem como é que é o chão lá. Aquela que é retinha com uma meia-lua assim em cima. E era tipo isso com umas grades muito grossas, tipo coisa medieval, sei lá, da época de Jesus, aquele negócio bem É isso rústico. que eu ia falar, tipo Israel. É, tipo bem rústico, exato. Naquele tom de Israel, que é meio pastel, só que mais escuro, como se fosse um trem mais queimado, sabe? Um trem meio. Gente, do nada tem um martelo do meu lado. Tipo um trem assim, ó, sabe? Bem escuro. E eram esses paralelepípedos ali, e de cá tinham muitas celas, só que todas trancadas. Eu não vi se tinham pessoas ali dentro, porque eu passei olhando muito reto. Só que niki, como eu digo, né? Olhei reto, eu percebi que tinha uma janela meio que em cima, assim, só que não era alcançável com a mão. E dessa janela entrava uma luz. E me despertou curiosidade, porque logo na minha frente, no final do corredor, eu vi uma escada de pedra que subia em espiral, tipo o desenho da Branca de Neve, quando a bruxa desce pro porão dela, lá pro calabouço, sei lá. E aí eu subi essa escada de pedra, e quando eu saí ali, eu tava no alto de uma montanha, com, sabe, tipo, imagina assim, uma imagem de grama verde em cima, aquela grama que balança, sabe, desenho da Alice no País das Maravilhas? Eu e a Disney, né? Aí era aquela grama que balançava, tinha uma árvore e tinha um cara do meu lado que eu tenho certeza que era Jesus. Só que eu não consegui ver rosto, não vi nada, eu só senti a presença. E quando eu olhei ao longe, assim, tava um céu mega iluminado. Pensa numa imagem, assim, tipo, tudo muito brilhante, saturação master de imagem. E lá ao longe eu via montanhas ao fundo e aqui embaixo tinha como se fosse um vilarejo, mas um trem muito grande. Só que eram casas tipo medievais, tipo antigas, coisa antiga. E a sensação que eu tive no meu coração, apesar de eu não ouvir o rapaz que estava ao meu lado falando, a sensação que veio no meu coração foi meio que aquele do. Olha o Disney de novo. Do Rei Leão, quando o Mufasa chama o Simba lá na pedra e fala: tudo que o céu pode tudo que o sol pode tocar é a nossa terra. Sabe? E a sensação que eu tive ali, que eu compartilhei lá no GC no dia, falei para as meninas: a sensação que eu tenho é de que Deus está me tirando, e tirando não só a mim, mas outras mulheres nesse tempo, por isso que eu estou compartilhando com vocês, desse lugar de porão, de escuridão, de opressão e de coisas negativas para um lugar onde ele está com a gente e tudo aquilo que ele está mostrando para a gente é o que ele vai dar para a gente e não vai demorar. Ele já está dando a visão do que está por vir. E não demora, porque antes eu estava lá na Terra, eu nem sabia que tinha aquilo. E aí eu saí, cara, tava um brilho, que eu falei, uau! E foi essa sensação que eu tive, sabe? Eu falei para elas, para mim aquela terra que ele me mostrou é a terra do leite e mel, que é só a gente atravessar o Jordão, que a gente está na travessia e ele vai trazer aquilo ali para a vida da gente. Basta a gente ser obediente, porque eu vi a luz. Se eu não tivesse saído, não tinha acontecido. E vocês querem mais? No mesmo dia, pouco depois que eu compartilhei isso, a Krika falou: gente, abram em Gálatas 5:1. Aí abrimos em Gálatas 5:1. Cadê as Bíblias? Diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Aí, o que eu lembrei aqui, tá? Para você. Qual foi o devocional que a Andrea fez? De escrava governante. E nas minhas anotações, que estão aqui, que eu anotei no papel de dízimo, fala assim: Gálatas 5:1, a diferença entre libertação e liberdade. Libertação é o ato de sair da cela. E liberdade é poder escolher não voltar para a cela novamente. A hora que eu li isso aqui, eu só fiz assim no GCU. Gente, deixa eu falar de novo. Aí elas falam, tá? E a hora que eu falei, elas, uau! Enfim, aí tem um monte de outras coisas que foi anotando aqui, que aí vai para João 8:32, aí vai para Romanos 12:2, enfim, que é para a gente se transformar, né, de acordo com aquilo que Deus e o Espírito Santo quer para a gente, e ser obediente. Então é isso, só tudo isso, gente, que eu tive de visão, e quando você falou, Carol, do não sei para onde Deus vai me levar, é para essa terra, é para esse lugar, porque eu não acredito nas coincidências, e acho que ele está movimentando coisinhas, pauzinhos para acontecer alguma coisa muito diferenciada aí, realmente. Só É, tudo isso. é algo que a gente fala muito na ordem, meninas. É engraçado, né? Porque a Tainá passou pelo período de deserto de Deus, a Carol passou pelo período de deserto de Deus,
A Tami Uhum. tá ainda no processo de um deserto, mas um deserto ali com maná e com direcionamento, Eu sabe? tô ainda nele, Pra tá? Não casar. saí, não. É que tá melhorando. E quando eu me mudei pra cá, Laura, Deus falou pra mim, não sei se você vai lembrar, tá? Comentei com você, comentei com o André e com algumas pessoinhas. Quando eu me mudei pra cá, eu não lembro qual foi a situação, se foi dentro de um GC, se foi dentro de um culto, que foi. Acho que eu comentei até com a Carol. Que Deus estava me colocando em um tempo de aceleração e que quem estivesse próxima de mim ali, das pessoas do meu ciclo de contatos, também passariam por essa aceleração. Do nada, Tamires e André no Moriá. Aí voltaram cheio do espírito, falei, cadê minhas amigas, gente? Cadê? Não dá, tô sentindo falta. Fiz até meu drama, sabe? Falei, cadê, gente? Não dá pra ficar sem. Porque é muito gostoso, né, a gente ter esse tempo de mesa, a gente poder compartilhar com as amigas tudo que tá acontecendo, né, as conquistas, os desafios também. E eu ainda tô vivendo da provisão dele. Não sei como eu Então, vou mas pagar aí outras coisas, mas tô entregando, tô entregando. Ele tá o que falando, me eu tô veio, entregando. o que me veio foi que, tipo assim, não tô falando que eu e a Carol, a gente não tá mais no período que nós estávamos. Uhum, Graças a Deus, assim, Deus fez um rebuliço, um agir nos últimos meses, no último mês principalmente, que é inexplicável, tipo, o virar dos céus. E enquanto você estava falando, o que foi vindo no meu coração, e aí a palavra prosperidade só vai vindo no meu coração toda hora, porque aí o Espírito Santo foi falando, tá vendo? O lugar que você tava, agora você pode transbordar na vida de outras mulheres, para você também ajudá-las, elas saírem de lá. Porque você falou de processo de libertação, quando Deus me falou da ordem. Ele me falou que eu falaria com mulheres sobre libertação, porque ele me revelou a ordem dia 22. 22 na Bíblia significa libertação do povo do Egito. Sair da escravidão para a terra prometida, que emana leite e mel. E aí, o que você falou de estamos em tempo de aceleração, Deus está nos levando para um novo nível. É algo que eu falo muito com as meninas na ordem, a Carol sabe, ela me vê falando isso muito, porque a visão que Deus me deu foi: não há tempo mais. Ou você se posiciona, porque vai haver a manifestação do reino de Deus, ou você vai ficar para trás, sabe? E muito forte, porque você foi trazendo várias passagens, que são passagens que a gente estudou na ordem esses dias, nos nossos devocionais. E enquanto você ia falando, sabe quando fica, tipo assim, parece que eu tô sentindo uma vulvuzela, como diz a Carol, eu tô sentindo uma vulvuzela aqui na minha cabeça, porque parece um eco. Parece um eco, parece que tudo que o Espírito Santo já tinha ministrado aqui, tá ministrando na gente, vocês estão trazendo da mesma forma. E eu falo, gente, que loucura! Que loucura! E é muito. Eu não sei vocês, mas eu fico impactada, eu fico emocionada, eu fico. Assim, eu falo com Deus todo dia, eu falo, Senhor, não vale a pena viver longe do Senhor, não, porque a gente não vive uns não. trem desse. Ô, Laura, e quando eu compartilhei isso, no dia seguinte eu fui consultar essa minha líder, né, que tava ali fazendo oração, eu falei pra ela, falei, queria que eu te ouvia, mas eu te ouvia muito ao longe, mas o teu tom de voz, o jeitinho como você tava falando, parecia um instrumento que tava me chamando pra fora daquela cela onde eu tava, para que eu vivesse aquele momento ali e contemplasse, né? Que a contemplação também é uma coisa que eu falo, né? Que a Carol sabe que dentre as coisas que eu falo do descanso, mas de contemplação também, da gente olhar não só o que Deus tem pra gente, mas o que Ele já deu pra gente também e ser grato por isso. E aí eu compartilhei com a Krika, porque eu fui perguntar a ela uma coisa para direcionar a Maria Eugênia também, que eu não tô discipulando ela, mas eu tô acompanhando para tentar direcionar, né? Hoje a gente vai ter uma conversa com ela e com a Krika lá na igreja. E a Krika me falou, Thay, sabe onde eu tava enquanto eu tava conduzindo a oração? Num campo muito verde, com muitas flores, um lugar muito lindo, com saturação muito alta de cores, um céu lindo também. E parecia uma montanha, e eu assim, Krika de Deus. Ela, pois é, Thay, não comentei lá, mas estou comentando aqui para você saber que o que você teve realmente foi uma visão que Deus te deu, então começa a orar não só pela visão, mas por revelação e por entendimento. Porque eu tô no comecinho, né? Eu entrei pra igreja ano passado, me batizei ano passado, então ainda sou um neném banguelo, tentando ficar em É pé igual eu também. e sendo guiada, sabe? Só que eu tenho sido bem obediente, assim, Deus fala, eu peço a confirmação e aí eu vou na obediência. Acho que a Carol sabe, eu
enxerguei um dia um marido de uma amiga nossa, lá do GC também, com uma criança no colo e uma mocinha loira do lado. Eu pensei assim, falei, caramba, o Ricardo. Aí eu olhei pra André assim e falei, o Ricardo tá com o neném ali no colo. Ela, quem? Falei, o Ricardo, esposo da Raquel. Eles casaram recente. Aí eu olhei de novo, não era o Ricardo. Na hora, veio assim, manda uma mensagem pra Raquel e fala pra ela que o milagre dela tá a caminho. Aí eu mandei a mensagem. E eu falei, escrevi pra ela, falei, amiga, não sei se vai fazer sentido pra ti, a gente quase, né, a gente se conhece, mas a gente quase não se fala, né, por conta da vida. Mas o Espírito Santo me pediu pra te dizer que o seu milagre tá a caminho. E aí eu escrevi só assim, falei, não sei se você sonha em ser mãe, se você tem algum problema pra engravidar, se tem alguma dificuldade, se você já tá grávida ou não. Mas enfim, foi só isso. Aí ela, meu Deus, Thay, meu Deus. Passou-se um mês. Isso foi dia 16 de junho. Dia 18 de julho, ela me mandou uma mensagem 10h30 da noite me contando o testemunho dela. Ela falou, Thay, você não vai acreditar. Eu estou grávida. E no dia em que você me mandou a mensagem, eu estava na farmácia com o Ricardo comprando o teste. Só que a gente ficou sem coragem de fazer. E aí a gente fez na semana seguinte, deu um negativo, a gente foi e comprou outro. Continuamos na tentativa. Estamos grávidos. Aí eu falei, meu Deus! Tipo, não sei de onde veio aquilo, sabe? Então Deus tá me dando umas visões assim. E eu enxergo, que nem eu falei, como se fosse alguma coisa no fundo de uma piscina que eu tô enxergando com essa água meio embaçadinho, mas eu sei o que é. No fundo eu sei o que é. E eu tô entregando as palavras que estão sendo ditas. Então as meninas estão falando assim, vai, fala que eu vou fazer tal coisa, fala que vai dar certo. Eu falo, não posso falar, gente. Não é o que eu vi, né? Não é o que eu vi. Mas é isso. Acho que Deus vai conectando e vai levando a gente para um outro nível realmente. E vai fazendo as pecinhas se encaixarem que nem no aparador, no tempo certo. E eu achei engraçado porque no manual falava assim, 90 minutos para montar. Eu levei 5 horas. Mas é porque eu entendi. Cada um vai ter um processo e uma rapidez para alcançar o objetivo final de acordo com a obediência e com a habilidade. Porque quando você já passa, por exemplo, eu já montei esse aparador. Se eu fosse montar outro igual a ele, eu já saberia qual é o processo. Fica mais fácil. Fica mais leve. Eu não ia demorar 5 horas. Porque eu já sei qual é o caminho. Então, as experiências que a gente passa, os desertos que a gente passa, fazem com que a gente aprenda e não só possa transbordar na vida de outras pessoas, mas a gente possa ensinar para elas o caminho mais rápido. Porque você não vai ensinar para ela as 5 horas de montagem. Você vai falar, olha, se você fizer assim, assim, assado, você vai fazer em 2, 1 hora, 3 horas. E você vai melhorando conforme você vai fazendo de novo a montagem. E é isso. Vamos transbordar aí na vida das pessoas, o que tiver pra gente contribuir com vocês. A gente tá de braço aberto, de espírito aberto, de coração aberto para fazer. E é isso, que venham outras conexões também, né? Porque não para na gente, transborda. Sim. Acho que de tudo que a gente precisa agora é só saber realmente qual seria o orçamento de vocês para a gente fazer essas 5 páginas, para a gente poder montar essa proposta, onde a gente faria essa estratégia de lançamento. Eu acho que a Carol combinou com a cliente de mandar até amanhã. Eu combinei com a Rayana de mandar amanhã, até amanhã. Mandar até amanhã a proposta. Uhum. E eu acredito não, Deus já tá falando, entendeu? Essa Eu sei conexão não que, é né? nossa, não. Meus amores, Deus já tá falando desde a hora que a gente iniciou essa chamada. É, exatamente. E Não tá, eu tem. super me identifico com você quando você fala que você ainda é um bebezinho na fé, porque eu também me batizei no ano passado, entrei na igreja. Tipo, na verdade, eu cresci na igreja, mas eu tinha me desviado, tinha ido pro mundo mesmo, e eu nunca tinha tido experiências como eu tenho tido hoje. Então eu entendo, e ao mesmo tempo eu vejo que não é o tempo de igreja. Uhum. Tempo de obediência, a entrega que você Sim. tem no seu coração. Então, que bênção poder conectar com vocês. Nossa, eu fui muito enchida aqui, viu? Vou te falar. Glória a Deus por isso. Ó, eu vou entregar para vocês algumas coisas, porque eu e a Laura, a gente viveu um jejum de 3 dias. Meu Deus. Foi assim, eu Eu vou sair achava, desse cenário bonito aqui, vou pra lá, gente, porque eu preciso terminar de me trocar, mas eu então preciso me tá. conectar na bateria, senão não vai dar certo pra eu terminar isso Ó, aqui. A gente tem que terminar. Daqui a pouco vou precisar desligar porque acabou de chegar o meu próximo Mas atendimento. vamos glória a derramar, Deus. vamos terminar o derrame. E ó, Inclusive, que meu próximo atendimento, tá? É minha líder da intercessão, tá? amém.
Vem mais Glória. coisa por aí. Tem mais coisa por aí. Deus Vai, tem falado vamos lá. muito sobre maturidade, então estamos maduras para este tempo, que Ele continue nos cuidando. Segunda coisa, nós temos a mesma bênção que Josué tinha, porque Deus falou: por onde você for, eu estarei com você. Por isso que eu e a Laura, nós somos muito cuidadosos, porque é tipo o cheque em branco de Deus. Eu tenho plena consciência hoje que o que eu falar, pai, eu quero, ele vai me dar. E ao mesmo tempo eu falo, não é só porque eu quero, é para o reino do meu pai ser manifestado. E declarem isso sobre vocês. Eu tenho cheque em branco e eu vou usar esse cheque em branco para o reino do meu pai vir. Eu vou usar esse cheque em branco para glorificar o nome dele. Porque assim, ó, quando vocês estavam falando, eu estava assim, pai, esse contrato com essa cliente já vai ser fechado. No teu nome. Porque não é sobre a Carol e a Laura. Eu falei assim, Deus, as minhas irmãs, faz por elas. Porque eu e a Laura, Deus, ele já tá trazendo o que a gente precisa, muito além do que a gente pede. E aí eu falei, pai, só faz esse agrado. Porque minhas irmãs, elas também estão nessa etapa. Nós, graças a Deus, já saímos do deserto e a gente já está andando com o cheque em branco em mãos. Então a gente faz assim, pai, o que que você Glória a Deus. acha de eu ter isso? E ele entrega. E isso requer muita maturidade. Então, eu acho que nós aqui somos uma mesa, glória a Deus, muito madura. E assim, eu sei que é o início de algo muito lindo que Deus vai fazer. Que ele continue sendo o nosso guia, a nossa bússola. E uma coisa que a Laura falou e a gente tem muito cuidado é, não importa o quanto a gente cresça, não importa os lugares que Deus nos enviar, Deus vai ser Deus, não negociamos tempo com Ele, não negociamos com o mundo, é sobre o meu Pai, é sobre a vontade dEle, Ele em primeiro plano, Ele em segundo plano, Ele em terceiro plano, aí depois eu. É E sobre mandem pra gente qual seria realmente assim esse valor de 5 páginas. Gente, eu não tenho noção, tá? Eu não faço ideia, eu não faço noção. Normalmente, os contratos que a gente tem fechado, a gente fala com o Espírito Santo quanto que a gente tem que cobrar das pessoas. E aí, normalmente, quando a gente faz isso, a pessoa fecha. Na verdade, Então, é até engraçado, porque a gente sempre pensa assim, não, vamos pôr um valor fictício aqui. Vamos cobrar R$ 1.500, só que a gente vai falar 2.000, porque a pessoa pode chorar e pedir os 1.500 que nós vamos fazer sem discutir. Só que é porque, na verdade, a gente tem medo de pedir os R$ 2.000 que o Espírito Santo já falou pra gente pedir. Entendeu? É assim que tá funcionando. Aí a gente chega lá, a gente faz a oferta. Eu nunca fiz vendas tão leves na minha vida. também não. Tipo glória a assim, Deus. você falar o valor e a pessoa, não, beleza, então vamos fechar. É isso mesmo, vamos lá. E eu fico com a cara assim, gente, que loucura! Eu tava pronta e preparada pra ela pedir um desconto. Então, assim, ó, eu não Quando sei o não preço fala que achou que ia ser mais caro, né? tanto. Achei que ia ser mais caro. Nisso não. Isso não. Ainda Isso não a gente teve? ainda não ouviu. Ainda. Não, teve a Thaísa falou, não, mais caro não, mas ela falou, não, tá bem dentro do que eu já tinha pensado. É. Tipo assim, não foi a gente que falou o valor, entendeu? A pessoa já vem Sim, com a mesma expectativa. sim. Então, Até então foi o que a gente ouviu bastante. falem entre vocês duas aí, depois, se vocês puderem passar o valor ainda hoje, porque aí eu e a Laura a gente já vai fazer a proposta na identidade da Mirra para passar para Aham, Ana. E tudo assim, bem. o valor que o Espírito Santo falar para vocês está falado, tá, gente? Porque eu não sei o que que ele vai guiar vocês aí, vocês sabem, hora de trabalho, enfim. A gente vai se encontrar na igreja daqui a pouquinho. A gente fala, né, tá? Daqui a pouquinho a gente vai. É, que eu Hoje vou é o passar a pastor buscar mais Lucinho? alguém. Não, gente, hoje está tendo a. Não, conferência. Hoje tem Conferência. Vitor Hugo. Ai, eu vou! Vamos? Eu não ia, mas eu Vamos lá? Eu não sei o horário que eu vou chegar, porque na verdade eu nem ia. Ó, para vocês terem uma noção, eu não iria para a igreja hoje. Porém, entretanto, todavia, o Espírito Santo que manda. E ele Ah, mandou. não,
André também não ia, já tá lá. Uma pastora que eu vou sábado em Sorocaba no Shine, que vai estar a Tânia Tereza, me mandou mensagem. Se vocês quiserem ir, tá, gente? Eu fui convidada, mas eu tenho. Se Não. for à noite, eu consigo. Se for durante o dia, aí eu É à tenho. noite, Tânia Tereza. Só tem que alinhar cadê a hora que a gente vai sair. Não, então à noite eu posso. Então, é no culto da noite. E aí, a pastora, presidente lá da Lagoinha de Sorocaba, me mandou direct. Tá, você vai estar hoje na igreja? Aí eu falei, por que ela? Não, porque eu queria te ver. Tá bom, pastora, eu vou aí te dar um abraço. Tem mais coisa Eu por não sei o aí. Vem horário. aí uma coisa. Não sei, eu falei pra ela, não sei o horário, porque eu tenho um compromisso. E finalizando, eu dou uma passadinha lá na igreja assim. Aí eu já fico por lá. E é isso. Meninas, eu vou precisar encerrar. Vamos. Nós também E Vou até chamamos, fechar a gravação a gente aqui. fica aguardando o